Oi, linda. O que tu está fazendo aí? Vamos entrar. Hum, Vamos entrar, amor. Entra. Entra. Se eu não botar lá pra dentro, ela fica aqui uma hora. Eu acredito que muitas pessoas experienciam burnout hoje em dia e um certo sentimento de ter uma vida desbalanceada, ou muito estresse, ou muito descanso, ou muito trabalho, ou muita procrastinação. E eu acho que tem a ver com o assunto que eu queria falar nesse vídeo. E eu queria também trazer uma solução a curto prazo e uma solução que talvez possa funcionar mais a longo prazo. A ideia é que existem sempre duas pulsões opostas. Elas já receberam muitos nomes, pulsão de vida, pulsão de morte. Não literalmente, mas mais simbolicamente, a ideia de que desejamos viver e morrer, uma hora um e uma hora outro, uma hora mais um, outra hora mais outro. Um exemplo, a gente não pode descansar a vida inteira porque em algum momento a gente vai começar a sentir que procrastina e sentir um desejo de encher aquele potencial com alguma coisa. Mas a gente também não pode trabalhar infinitamente porque a gente sente uma necessidade de descanso. Existe uma necessidade de que haja tensão para haver relaxamento e que haja relaxamento para que a tensão possa começar a surgir de novo. Mas essas duas forças opostas, que podem ser não só trabalho e descanso, podem ser sempre múltiplas coisas da vida, elas não são realmente uma ali e outra aqui. Elas são, na verdade, duas faces da mesma moeda. Porque você não está ou descansando ou trabalhando. Na verdade, quando você está trabalhando, você está construindo o berço do seu descanso. E quando você está descansando, igualmente construindo tudo aquilo que possibilitará o seu trabalho. Deixa eu ver minhas notinhas. O problema acontece quando nós temos essas pulsões, essas vontades, esses impulsos suprimidos ou saturados. E como essas pulsões, esses impulsos e vontades não são necessariamente desarmônicos, não são duas coisas separadas, mas sim duas faces da mesma moeda, que esse assunto é complexo e às vezes difícil de resolver. Porque, por exemplo, o que é o burnout? O burnout não é que você só ama muito trabalhar e trabalhou demais e teve uma overdose de trabalho. O burnout é quando, na verdade, você encontrou um ponto onde você não quer mais trabalhar, não aguenta mais trabalhar dentro de si. Por quê? Porque do mesmo jeito que o descanso é o berço do trabalho, o trabalho é o berço do descanso. O trabalho exige, ele pede por descanso. Do mesmo jeito que duas pessoas apaixonadas umas pelas outras pedem por um beijo em algum momento, eles não suportam não fazer ou pelo menos não desejar aquilo. Então, a ideia é que você viva lentamente. Não viva menos, não trabalhe menos, mas viva mais devagar. Diminua o ritmo, essa é a solução a curto prazo. Que você tenha os seus momentos do dia, que você faça o trabalho com calma, que você faça o seu café com calma, o seu almoço com calma. Se você conseguir, encontre um momento para dar uma caminhada, porque isso vai equivaler a um descanso que não é só aquele descanso, ah, não é só aquele descanso sem alma, que é você só deslizando no seu celular ou fazendo alguma coisa sem um mínimo de atividade mental. É um descanso com intenção que te envolve mais. Então, encontre pequenos rituais seus que você gosta e pratique eles com calma e tranquilidade. Encontre o seu tempo para praticá-los, essa sendo uma solução a curto prazo. E eu vou ter que ver minhas notinhas para a solução a longo prazo. Vamos olhar aqui. E lembrem, a pressa
te deixa rude. A pressa te faz não prestar atenção nas coisas, nem nas pessoas, ela te deixa grosseiro. Por que você acha que cidades grandes têm fama de serem cheias de pessoas rudes, hã? Pressa e burnout e trabalho, pulsão de trabalho, de vida excessiva. A solução a longo prazo, que aqui eu queria entrar num campo um pouquinho mais, talvez, reflexivo e subjetivo da coisa, é que a cultura em geral, o status quo, te leva a absorver formas de enxergar e viver e operar na vida. E nem todas elas necessariamente são boas para você. Óbvio que algumas são. Mas a única forma de ter agência e controle sobre isso que eu conheço são duas. Uma, a mais natural, eu diria, é a exposição a outras culturas. Assim você assimila e integra modos de viver e experiências. A outra seria a autoconsciência, a consciência do que você faz, de como você faz, de como você vive, porque assim você pode pensar criticamente, autocriticamente, mas acima de tudo, mais importante, lucidamente, pode pensar com clareza sobre as coisas, quando você realmente tem noção. Eu faço isso por causa disso. A gente, como sociedade, faz isso por causa daquilo que aconteceu em tal época, porque as coisas são assim, as coisas se organizaram de tal forma. Esse tipo de consciência, esse tipo de curiosidade sobre a origem das coisas traz uma mudança cultural interna, comportamental da pessoa. A ideia também aqui é que existe uma relação entre os deveres e os quereres. Porque quando nós temos deveres, por exemplo, eu devo ser bem-sucedido para me sentir um membro da sociedade respeitável e que merece ser bem visto e que merece amor e amor próprio. Isso é uma visão terrível, mas ela é muito comum e ela está em todos nós, de certa forma, com algumas raras exceções. Isso é um dever, isso é uma coisa que você sente, de certa forma, que você tem uma dívida com o mundo, com a vida, consigo mesmo. Agora, quais são os seus quereres? O que você quer, o que você deseja? Isso, obviamente, exige muito mais tempo e reflexão e autoconhecimento, mas é uma coisa que vai te fazer agir no mundo de maneira muito mais fulfilling, como é que eu falo em português? Que te preencha mais, que te faça sentir um senso de... me escapou a palavra agora. Realização maior. Porque quando você fica indo atrás dos seus deveres, você se sente muito seguro num roteiro. É simples. Você faz isso e você é uma pessoa X ou é uma pessoa Y. Você ganhou o prêmio. Mas é um roteiro que você pode seguir com segurança para sempre. E quando é que acaba isso? Quando é que acaba essa corrida, essa loucura de querer se provar para o mundo? Mas agora, quando você realmente quer algo, quando você realmente tem certeza de que aquilo é seu e é o que você deseja, você vai acabar aproveitando o processo, que tem a ver justamente com o que a gente falou lá atrás, né? Aproveitar os pequenos momentos, os rituais, aproveitar o café, a luz do sol, as caminhadas e até mesmo o trabalho. Não que você, numa economia terrível, tenha que trabalhar com a sua vocação e paixão, mas o que eu quero dizer é que existe uma relação entre o que você deve e o que você quer e traz isso de novo para a autoconsciência. Tenha consciência do que são os seus deveres e os seus quereres, porque assim você vai ganhar mais agência no mundo. Para mim, aquilo ali, sem ficar ouvindo algum podcast no fone, só dar uma olhada no lugar, só aproveitar as coisas boas que tem ao meu redor, já me faz um bem incrível na questão desse vídeo, na questão do que eu estou falando aqui. Então, queria dar para vocês um pouco do exemplo de uma pequena coisinha, né? Mas pode ser qualquer coisa. Um café para mim é uma coisa que vocês não têm noção, gente. Um café e sol.